Paz e graça, amados irmãos. Aqui estou para fazer mais um vídeo, mais um estudo da Bíblia Pentecostal, que está em Mateus 28, que é sobre o reino de Deus e de Satanás. Quem tem esta Bíblia, a Bíblia Pentecostal, já sabe, mas é melhor sempre reavivar, né? Antes de mais nada, queria recomendar a quem vê os meus trabalhos de Portugal. Queria falar da editora Fiel, que é em Barcarena. É uma na linha de Sintra, que é uma editora que faz que é muito boa, faz descontos, se fizerem um acordo com eles, eles facilitam. E foi quem mandou, depois também já mostrei, está aqui no canal, foi quem mandou esta Bíblia muito boa, uma Bíblia de bolso completa, e que faz um acordo, digamos assim. Ora bem, Jesus disse, quando em certa vez, disse que ninguém podia servir a dois senhores. Ora bem, eu queria falar aqui e fazer um estudo convosco que é sobre dois reinos, e que nós não podemos servir nem a um reino ou um rei, nem a outro rei. Não podemos servir a Deus nem ao diabo, porque acabamos por aborrecer a um e aborrecer a outro. E nós, claro, queremos aborrecer ao diabo e agradar a Deus, correto? E aqui no reino de Deus e de Satanás diz a natureza dos dois reinos. Diz assunto, a primeira parte diz assunto, e diz a parte A e a parte B. Diz a segunda, a primeira parte, depois diz descrição, referências, no reino de Deus, reino de Satanás, descrição e referências. Uma coisa que eu acho, e que nós, ao fazermos isso, parece que estamos como é que eu ia explicar isto? Parece que estamos a subestimá-lo. É pôr Satanás com o nome, com a inicial dele, com o nome grande, com a letra grande, desculpem. E acho que não devemos fazer isso. Para mim ele nem merece a letra grande. É com o nome minúsculo, porque ele é pequeno relativamente a Deus. Pode ser grande relativamente a nós, mas relativamente a Deus ele é pequeno. Como já sabem, se o vídeo ficar pequeno é porque é fraco o telemóvel. E pronto, vamos então aqui à descrição da primeira parte, que é regido por Deus, uma teocracia. O primeiro que eu queria ler é em 2 Crônicas 20, capítulo 20, capítulo 6. 2 Crônicas, versículo 6. E diz assim: e fez esta oração: Senhor Deus, Senhor Deus dos nossos antepassados, tu és o Deus do céu, tu governas todos os povos, tu tens a força e o poder, e ninguém te pode resistir. Só aqui vimos, Deus tem um poder, tem todo o poder, fez os céus e fez a terra. Sim, isto foi coisas materiais, mas Deus é espírito. Como também diz lá no princípio da Bíblia, Deus criou os céus e a terra, porém a terra estava coberta, era escuridão, mas o espírito, só aqui já vimos, o reino dele é espiritual. O espírito de Deus pairava sobre a terra. Só aí já podemos ver. Depois, outra referência, Salmos 95, capítulo 3, versículo 3, capítulo 95, versículo 3. Vamos ver. Salmos 95,
versículo 95, versículo 3. E diz assim a palavra de Deus: Porque o Senhor é um Deus grande, é um Rei poderoso, maior que todos os deuses. Aqui diz tudo. Ele não. Porque o Senhor é 95, versículo 13. Salmos 95, versículo 13. Porque o Senhor é um grande Deus, é um Rei poderoso, maior que todos os deuses. Não há nenhum Deus sobre ele, perante ele, não há mais nenhum Deus. Mas aqui eles estão-se a referir porque todos os povos tinham deuses, vários até. Mas aqui o salmista está a dizer que ele próprio, o próprio Deus, é maior que todos os deuses. Não há nenhum Deus, não havia naquela altura Deus maior que ele. Outra referência, Daniel 14, Daniel 4 a 30, a 32. Daniel 4, do 17 ao 32. E diz assim a palavra de Deus. 17, Daniel 4, do 17 ao 32. A árvore que viu era tão alta que chegava ao céu. Podia ser vista do mundo inteiro. As folhas eram belas e o seu fruto suficiente para alimentar toda a população da terra. Os animais selvagens repousavam à sua sombra e as aves faziam ninho nos seus ramos. Majestade, a vós sois a grande árvore, alta e forte, mas a vossa majestade cresceu tanto que chegava ao céu, e o seu poder chegava até aos confins da terra. Enquanto vossa majestade estava a sonhar, um anjo desceu do céu e ordenou que a árvore seja cortada e destruída, mas o cepo fique intacto. Ligue-se o tronco com um anel de ferro e de bronze, se deixando junto à erva do campo, que o orvalho caia sobre esse homem, e vivia como os animais durante 7 anos. É este o significado do sonho e o que o Altíssimo predisse que vai acontecer. A vossa majestade vai ser afastado do convívio da sociedade humana e habitará com os animais selvagens durante 7 anos. Comerá erva como os bois, dormirá ao relento e será molhado pelo orvalho. Depois disto, vossa majestade tem que admitir, finalmente, que o Altíssimo domina sobre todos os reinos e os entrega a quem quer, a quem bem lhe parece. Os anjos deram ordens para que o cepo fosse poupado com as raízes. Isso significa que a vossa majestade será rei novamente, quando reconhecer que Deus é soberano sobre toda a terra. Por isso, ó rei, siga o meu conselho, renuncie aos seus pecados, pratique a justiça e tenha compaixão dos pobres, só então poderá viver tranquilo. Tudo isto aconteceu ao rei Nabucodonosor. Só um momento. 12 meses mais tarde, enquanto passeava pelos jardins de seu palácio na Babilônia, dizia com admiração:
Olhem para esta cidade da Babilônia, como é grandiosa, construía para que fosse minha capital, para demonstrar o meu poder e domínio e a minha glória e majestade. Ainda o rei tinha acabado de falar. Ouviu-se uma voz do céu: Rei Nabucodonosor, executa o que te vou dizer. O teu poder real vai-te ser retirado. Vais ser afastado do convívio da sociedade humana. Terás que viver com os animais selvagens e comer erva como os bois durante 7 anos. E então reconhecerás que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos e os entrega a quem bem lhe parecer. Logo esta sentença se cumpriu. Nabucodonosor foi afastado da sociedade e passou a comer erva como se fosse um boi. O orvalho caía sobre o seu corpo e cresceu-lhe pelo tão comprimento como apenas das águias. De suas unhas eram como aves, como garras de aves. Cumprindo aquele tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu e recuperei o meu juízo. Louvei o Altíssimo e dei honra e glória àquele que vive para sempre. A sua soberania é eterna e o seu reino durará por séculos, sem fim. Os habitantes da terra não são nada aos seus olhos. Os anjos e os homens estão debaixo do seu domínio. Ninguém se pode opor à sua vontade, nem pedir-lhe contas do que faz. Só aqui vemos Rei Nabucodonosor teve o sonho da estátua, da árvore e da árvore. Tudo no mesmo sonho. Nabucodonosor pediu para que todos os sábios, tudo isso, da Babilônia, lhe dissesse o significado do sonho. Ninguém conseguiu. Diziam tudo, mas nada. Daniel pediu para que fosse apresentado ao rei e que ele daria a sua interpretação. Deu a sua interpretação. Daniel disse o que havia de acontecer. Nabucodonosor não percebeu bem, mas Daniel quis dizer: Deus manda em tudo. Deus é que sabe o que há de fazer. Deus é um reino espiritual e é um Deus que dá o que quer e a quem quer e faz de toda a sua criação e ordena a sua criação tudo o que quer e o que ele manda é tudo dele. Nabucodonosor o que é que fez? Mal. Nabucodonosor passeava nos seus jardins pela Babilônia e mais uma vez vemos aqui o mal do homem. Não fui eu que fiz isto. Não fui eu que fiz esta cidade para demonstrar a minha glória e o meu poder. E aí vemos a veracidade não só da Bíblia, mas de Deus. Pumba! E ele ficou. A sentença desceu logo sobre Nabucodonosor. Como também a outra parte daquela mão. Que eu se fosse o neto de Nabucodonosor, ficava cheio de medo a escrever na parede. Outra parte do reino de Deus que eles esqueceram-se por aqui. Outra parte do reino de Deus. Primeira Timóteo 1. 1:17. 1:17. Não é aqui. Também não. Também não é aqui. Está longe.
1 Timóteo 1:17, que diz assim a palavra de Deus. Ora bem, 1:17 está aqui. Ao Rei eterno, ao Deus único, imutável, imortal e invisível, seja dados honra, glória para sempre. Amém. Como ele aqui diz, e podemos ver que o seu reino é espiritual e não carnal. Timóteo, Paulo diz a Timóteo, ao Rei eterno, Rei que nunca morre, nunca desaparece, nunca... Não. Ao Rei eterno, ao Deus único, Deus que não existe mais nenhum. Embora outros tenham o diabo como Deus, mas ao Deus único, imortal e invisível, sejam dados honra, glória, dados glória, honra e para sempre. Amém. E esta é a parte do reino de Deus. Outro, o reino de Satanás. Governo de Satanás, o Deus desta era. João 12:31. João 12:31. Onde é que está? E diz assim a palavra: chegou o momento em que este mundo vai ser julgado. Chegou o momento em que o soberano, o Senhor deste mundo vai ser expulso. Aqui vimos. Outra coisa do reino é que lá em Jó diz: o diabo anda a rodar e passear pela terra. Também no mesmo livro de João também diz: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz. Mas aqui está. Chegou o momento em que este mundo vai ser julgado. Chegou o momento em que o Senhor deste mundo vai ser expulso. Chegou o momento que o Senhor deste mundo vai ser expulso. Vai ser expulso. O Senhor deste mundo. O Senhor do diabo. E disse: chegou o momento que este mundo vai ser julgado. Depois a outra passagem é em 14:30. Perdão. 14:30 diz: já não tenho tempo para falar muito mais convosco. Aquele que domina este mundo está quase a chegar. Ele não tem nenhum poder sobre mim, sobre Jesus. Por isso, vemos. Aqui diz, quando eu disse que lá no princípio, Jesus disse, Deus disse por João: a luz veio ao mundo, mas do mundo preferiu as trevas, ou os homens amaram as trevas. Aqui diz, em João 14:30, já não tenho tempo para falar muito mais convosco. Aquele que domina este mundo está quase a chegar. Ele não tem nenhum poder sobre mim. Vou fazer outro vídeo, que está a ficar grande.